Olá a todos e a todas. Damos as boas-vindas a esta sessão de apoio à candidatura do Prémio Desporto Mais Acessível. Para aceder ao formulário, consulte a página do Prémio Desporto Mais Acessível no site do Instituto Nacional para a Reabilitação, em www.inr.pt. Ao entrar na página, clique no separador que diz INR, aceda a Prémios e clique em Prémio Desporto Mais Acessível. Aqui irá encontrar toda a informação relativa ao prémio, bem como o link de acesso ao formulário. Passamos assim a dar início à demonstração do preenchimento do formulário de candidatura. Numa primeira fase, terá de confirmar que leu e compreendeu o regulamento e as instruções de candidatura. A fase seguinte diz respeito à identificação da entidade que se candidata. Assim, deve indicar o nome completo da entidade, a morada, o código postal, a localidade, o endereço eletrónico, o contacto telefónico e ainda o número de identificação de pessoa coletiva. No final da página, deve assinalar a natureza jurídica da entidade que submete a candidatura. Se a mesma não corresponder às opções disponíveis, assinale outro e indique por escrito qual a natureza da entidade, como por exemplo, uma cooperativa de solidariedade social. Na página seguinte, irá encontrar os campos relativos à pessoa gestora do projeto, onde deverá indicar o nome da mesma, a função que desempenha na entidade, o endereço eletrónico da pessoa e o contacto telefónico. Passamos à página seguinte para a caracterização do projeto, onde deverá indicar o nome do projeto, bem como a data de início e de conclusão. De salientar que o projeto deve estar em curso e que a data de conclusão deve corresponder à data já definida no cronograma do projeto. Na questão 17, deve selecionar os objetivos que se encontram enquadrados com o seu projeto, fundamentando no campo seguinte as opções selecionadas. No campo 19, deve assinalar a área prioritária em que se desenvolve o projeto. Caso tenha selecionado nenhuma das anteriores, deverá indicar na questão 20 a área ou as áreas que melhor se adequam ao projeto e fundamentar as respostas às questões 19 e 20. Os próximos campos dizem respeito à descrição do projeto. Deste modo, deve começar por descrever de forma clara e resumida o projeto, indicando os seus objetivos, que atividades são desenvolvidas, a quem se destina, qual o valor previsto do projeto e outras informações que considere relevantes. Deverá, no campo seguinte, selecionar a área de abrangência do projeto, se é nacional ou local. Caso selecione a opção nacional, terá de indicar a localização geográfica da implementação do projeto. No caso de selecionar a opção local, terá de indicar os concelhos em que o projeto se desenvolve. Nos campos seguintes, indique o público-alvo do projeto, o número total de participantes, indique o número de participantes do sexo feminino e do sexo masculino, o número total de pessoas com deficiência envolvidas no projeto. Do número total de pessoas com deficiência, indique o número de participantes do sexo feminino e do sexo masculino. Indique também, no campo seguinte, a tipologia de deficiência dos participantes no projeto. Por último, indique qual o mecanismo de avaliação do projeto, especificando os indicadores de realização. Relativamente ao desenvolvimento do projeto, assinale se o mesmo é desenvolvido no âmbito de algum programa governamental. Em caso afirmativo, por favor, indique qual. Em seguida, solicitamos especial atenção ao indicar em que medida o projeto está alinhado com as prioridades definidas nacional e internacionalmente. Aqui é muito importante que enquadre o projeto de acordo com os vários documentos que existem para a promoção da atividade física, como por exemplo,
a Estratégia Nacional a Pessoas com Deficiência. No ponto seguinte, indique quais os elementos inovadores inerentes ao projeto e em que medida respondem às necessidades existentes. Atenção a esta pergunta. Pretende-se que especifique os vários elementos inovadores que integram o projeto. Por exemplo, no caso da adaptação de uma embarcação que possibilita a prática conjunta de pessoas com e sem deficiência, o projeto apresenta um elemento inovador. No caso do projeto abranger não só a adaptação de uma embarcação, mas incluir também a adaptação do acesso ao local da prática, consideramos então 2 elementos inovadores. Nos próximos campos, indique se o projeto possui um plano de replicação e se já foi replicado. Em caso afirmativo, especifique em que medida a replicação foi bem sucedida. Deverá ainda assinalar se o projeto tem ou não efetividade técnico-científica. Em caso afirmativo, indique de forma comprovada essa efetividade, fazendo referência a estudos ou a artigos científicos recentes. No campo seguinte, indique se o projeto integra número semelhante de participantes com e sem deficiência, justificando de seguida a sua opção. Indique o número de atividades inclusivas programadas ou realizadas que estão previstas no cronograma do projeto. De seguida, indique o número de atividades desenvolvidas que são realizadas fora do contexto habitual das atividades previstas, como, por exemplo, um projeto dedicado ao surf adaptado que realiza atividades de stand-up paddle no rio de uma cidade vizinha. Nos campos seguintes, deverá indicar o número de parcerias que o projeto estabeleceu na comunidade e ainda o número de voluntários envolvidos no projeto. Chama-se a atenção que os voluntários são as pessoas que prestam apoio no desenvolvimento do projeto, bem como as que auxiliam nas sessões da prática desportiva. Por último, e quase a terminar o formulário de candidatura ao Prémio Desporto Mais Acessível, indique o link específico e direto do projeto para consulta dos membros do júri. Na fase final do questionário, indique a sua opção nas questões relacionadas com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Obrigada pela sua atenção e boa candidatura!